no Jornal da Bandeirante Gente, para nossa satisfação, para entrevistar, para conversar com a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, que está encabeçando já de algum tempo essa campanha Agora Você Sabe, contra a violência sexual, que tem novas etapas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Luciana, muito bom dia, obrigado por ter vindo, atendido o nosso convite aqui. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Luciana, para quem não conhece a tua história, queria que você falasse um pouco. E eu já de cara, já tiro o meu chapéu, aplaudo você, de verdade, porque é um gesto de coragem, que a gente tem visto, que tem estimulado outras pessoas que passaram por experiências tão difíceis como foram as suas. E acho que a gente está chegando quero acreditar que a gente está chegando numa outra etapa, né, em que essas histórias, apesar de duras, cruéis, dolorosas, enfim, elas vão surgindo e vão criando espaço para uma outra realidade. Então eu queria que você, por favor, começasse falando sobre isso, sobre a tua experiência, que acabou, lógico, te levando até o Instituto Liberta. Por favor. Então, eu vou te contar que foi o contrário, tá? Foi o Instituto Liberta que me trouxe para esta fala. Tá. E eu explico por quê. Quando eu, numa entrevista para a Angélica, disse que fui vítima de um estupro aos 27 anos e não registrei, e as pessoas hoje me congratulam pela minha coragem, eu acho interessante, eu queria deixar bem claro que a minha coragem é confessar que eu não denunciei. Porque a verdade é que hoje, com a consciência que eu tenho, eu não tenho nenhum constrangimento pelo fato de ter sido vítima de um estupro. Mas eu tenho, sim, muito constrangimento de não ter denunciado. Por quê? Porque quando a gente não denuncia uma violência, a gente pactua com ela. A gente pactua com o criminoso e a gente faz com que esta violência se perpetue. Se aconteceu com você, é muito triste, mas vai acontecer com outras pessoas. Então, o nosso silêncio faz com que outras pessoas corram riscos como a gente. Por isso que hoje, eu realmente... E aí o processo do Liberta, a gente vai falar, né, o Instituto de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que nós montamos há 5 anos, a convite do Eli Horn, que patrocina o Instituto. Eu não tinha, quando eu aceitei este desafio, eu não tinha noção do que eu ia enxergar. E ao longo de 5 anos, eu vejo que esta violência sexual contra crianças e adolescentes é gigante. E aí eu me dei conta ao longo desse caminho que eu passei por 2 violências. Uma, quando eu tinha 13 anos de idade, uma muito comum, inclusive, eu estava voltando da escola a pé, era uma rua erma, e tinha um homem olhando para mim, se masturbando num carro, e aquilo me assustou muito, eu era uma menina, e me assustou muito. Cheguei em casa, mas não aconteceu nada, mas isso é crime no Código Penal. Se é crime no Código Penal, a gente não pode silenciar nem aceitar, né? E outra, que é esta mais grave do estupro, porque eu tinha sido delegada de polícia, imagina, eu tinha sido delegada por 5 anos. Como é que eu passo uma violência dessa e não registro? Para que entre nas estatísticas, porque ajude a construir diagnósticos. Então, hoje, ao longo desses 5 anos de imersão, eu posso dizer para vocês que eu tenho uma consciência muito grande. E este levante um pouco é para trazer consciência para a sociedade. Luciana, esse ponto do não denunciar é muito relevante, tanto pela condição profissional que você tinha, né, de ser delegado de polícia, quanto pela percepção que eu imagino, não é só minha, de que muitas vezes a vítima tem medo de ser chamada de culpada. A gente está vendo agora, essa semana passada aqui, o Will Smith, né, o ator de Hollywood, e o Chris Rock. Mas espera aí, o assunto não era nem o Will Smith nem o Chris Rock. O assunto era a vítima, foi a esposa do Will Smith. E essa invisibilidade da vítima, que às vezes nem ela se reconhece como vítima, fica perguntando por que eu deixei, ou o que eu fiz para que isso acontecesse, é que é muito importante ser discutida.
Tem toda a razão. Você está coberto de razão. E, na verdade, quando a gente fala dessa invisibilidade das vítimas que você está trazendo, imagina numa situação dessa que se tratava de uma doença que a mulher dele tinha e tal. Mas imagina quando se trata de uma violência sexual, Exato. né? Exato. A invisibilidade. E aí eu quero trazer um outro ponto. Tem que ter toda uma carga de preconceito em torno do assunto também. De preconceito, porque é interessante. Acho que a gente tem que refletir muito seriamente sobre isso. Mulheres e homens. Porque muitos meninos são vítimas de violência sexual e homens adultos também hoje sofrem violências sexuais. Mas o que acontece? Nós somos uma sociedade cuja vítima... O único... Imagina comigo, vocês dois. O único crime que a vítima tem vergonha de ter sofrido é a violência sexual. Né? E a gente tem que se perguntar por quê. As pessoas misturam violência sexual com sexo. Por isso que é constrangedor. Mas a violência sexual não é sobre sexo. É sobre violência. E a gente tem que mudar o conceito da sociedade para entender que violência sexual é sobre violência. É como dar uma facada, é como dar um tiro, é como dar um soco na cara. É sobre isso violência sexual. Agora, se esta invisibilidade ainda é muito grande entre as pessoas adultas vítimas, vocês imaginam a invisibilidade entre crianças e adolescentes, que é o foco da nossa campanha. Entre crianças e adolescentes, quando nós temos dados que mostram que 67% dos estupros de crianças, violências sexuais, acontecem dentro da residência. 86% praticado por pessoas muito próximas, normalmente relações intrafamiliares. Por aí vocês calculam o nível de invisibilidade dessa violência. Mas mesmo com tudo isso, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, enquanto nós estaremos conversando aqui, né, durante meia hora, imagina assim, pelo menos 2 meninas estarão sendo estupradas, porque a conta é, por hora, 4 meninas de menos de 13 anos são estupradas no Brasil. Por hora. Uma a cada 15 minutos. Uma a cada 15 minutos. Das quais 2 engravidam, tem esse dado, tá? Luciana, você falou do preconceito e eu queria abordar um aspecto paralelo a esse, que é o seguinte: eu sei que vocês têm uma ação para os próximos dias e que, na sequência, vocês vão, inclusive, questionar candidatos à presidência, enfim, colocar essa gente na discussão, né? Porque é disso que se trata mesmo. A gente tem que precisar sair do discurso para a ação concreta, para o compromisso concreto. E aí eu quero chamar a atenção, viu, Edu, Luciana e ouvintes, essa semana, esses dias, o ex-presidente Lula falou sobre aborto, né? E defendeu, talvez não no foro adequado, não da forma mais serena, mais adequada mesmo, a legalização do aborto. E depois foi, acho que, induzido a voltar um pouco atrás. Não, eu sou contra aborto, porque houve uma tremenda reação contrária, inclusive de grupos religiosos e tal. Que lhe parece isso, Luciana? Esses temas ainda vão ser difíceis de ser tratados concretamente pelos candidatos que estão colocados aí? Você acha isso? Olha, eu acho, Agostinho, que tem temas que realmente são muito difíceis porque são muito controversos, né? Então, quando você fala da questão do aborto, tem os radicalmente a favor, os radicalmente contra, e você entra aí num embate de disputas ideológicas. Então, eu queria dizer que queria diferenciar um pouco as situações, porque, de fato, tem situações... Aborto é urgente a discussão do aborto no Brasil. Milhares de mulheres morrem, né, em razão do aborto. E são as mulheres pobres e pretas. Então, a gente tem que olhar, é uma questão de saúde pública. Mas quando os candidatos recuam em relação a essa discussão, é porque ela tem um cunho ideológico muito forte e é difícil discutir. Quando a gente fala de violência sexual contra crianças e adolescentes, a lógica é outra. Sabe por que o candidato não fala? E eu tenho esta experiência de conversas com alguns candidatos. Não fala porque não interessa para a população. O político ele vai discutir o que é importante para a população, né? E o que não é importante, ele não vai provocar uma discussão e nem vai ficar buscando soluções. Eu tive na gestão pública 2 períodos da minha vida. A gente trabalha sob demanda. O que a sociedade nos pressiona, a gente vai atrás para construir solução. O que nós estamos tentando fazer no Liberta é tornar a violência sexual infantil um problema. Porque o dado que eu dei para vocês é 4 meninas de menos de 13 anos são estupradas por hora no Brasil. A violência contra meninos ainda é muito grande e é na faixa dos 4 a 8 anos de idade.
Então, nós estamos falando de uma violência gigante. 60,6% de todos os estupros registrados no Brasil em 2021 foram contra menores de 13 anos de idade. Ora, como é que a nossa sociedade não está olhando para isso? Como é que a rádio, a TV, a mídia está falando de violência contra a mulher só? Violência contra a mulher é um assunto muito importante, mas que ao longo dos últimos 30 anos foi sendo inserido na pauta. Era desconfortável, ninguém queria ver, mas pronto, está na pauta. Violência sexual contra crianças e adolescentes não está na pauta. A gente precisa colocar na pauta, porque aí, Agostinho, quando estiver na pauta, os políticos não só vão discutir, como vão buscar soluções de enfrentamento. Não é? E aí eu diria que vai ser bem mais fácil para ele do que discutir aborto. Porque quem vai ser? Eu sou favorável à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas, Luciana, aqui tem um ponto que eu acho que é muito, muito difícil do convencimento da introdução à pauta, e é a resistência. Grandes grupos, principalmente, eu não vou falar religiosos, mas ligados a setores de igrejas aqui, lato sensu, também é sinagoga, também é centro de umbanda, também é, enfim, qualquer local em que você tem discussão religiosa, em tratar de educação sexual com as crianças. Educação sexual, como você disse, é necessário separar a violência sexual do sexo, é necessário separar a educação sobre o assunto de filme pornográfico. Mas a gente, digo, como sociedade, não consegue transpor isso. Qual é o caminho a ser seguido? Qual é a sua percepção diante desse enfrentamento do bloqueio? Eu acho, Eduardo, que, na verdade, tem um trabalho prévio, sabe? Eu não tenho dúvida, a solução que o Liberta oferece e propõe para os candidatos é educação. E aí, até eu tiraria a educação sexual, porque quando fala de educação sexual, remete a sexual. Então já temos um problema aqui. E acho que é um problema de comunicação. As pessoas entenderam que é violência contra si próprias. E as crianças também. Vou te contar que no Reino Unido, há 20 anos, existe uma política pública na qual é obrigatório para as escolas públicas e privadas falar sobre o que eles chamam de violências e relações, violências e sexualidade saudável. Na verdade, eu acho que até a terminologia que a gente usa é importante para a gente vencer algumas resistências. Né? A gente não está falando sobre educação sexual, a gente está falando sobre preservação de crianças e adolescentes. A gente está falando de consciência sobre o próprio corpo, sobre o respeito a si. Então, eu acho que a gente tem que olhar que terminologia é essa. Mas eu acho que eu ainda não estou nesse ponto. Isso é o que eu quero fazer, o Liberta quer fazer, e não só Liberta, porque muitas organizações estão nesse enfrentamento, não é? Quando a gente tirar isso da invisibilidade. Porque o que acontece? Hoje parece que você falar sobre uma educação, sobre sexualidade nas escolas, significa ensinar o menino, a menina a transar, né? Quer dizer, uma bobagem, despertar o interesse. Induzir que é uma bobagem tremenda, né? A gente sabe que isso inclusive no Reino Unido, as meninas começaram a ter relações mais tarde, a partir dessa política pública. É porque começam a descobrir o que é uma relação sexual. Exatamente. Mas a gente precisa antes, e aqui é o apelo que a gente tem feito, que o Liberta tem feito, a gente precisa mostrar o tamanho dessa violência. Porque as pessoas não enxergam o tamanho dessa violência. Por que elas não enxergam, Edu? Porque ela é silenciada. Porque quem sofreu não fala. Os adultos que sofreram alguma violência sexual, qualquer tipo, das mais graves às mais leves, na infância ou adolescência, não falam. Quer dizer, são homens, mulheres, fortes, adultas, grandes, e se constrangem. Meu Deus do céu, a gente precisa romper, porque isso é um padrão de silêncio. O que nós estamos propondo com a passeata virtual, que eu sei que vocês vão me perguntar daqui a pouco, vamos romper como sociedade um silêncio. Vamos quebrar um padrão, porque a partir da quebra do padrão você dá visibilidade, a partir da visibilidade você gera desconforto, a partir do desconforto você gera pressão social para políticas públicas. E aí, Edu, você vai conversar sobre o que fazer nas escolas num outro nível. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com a diretora-presidente do Instituto Liberta, a Luciana Temer. Então vamos lá, Luciana, o que vocês estão aprontando aí para os próximos dias? Eu sei que tem uma data importante
que é 18 de maio, não é isso? É Como que data vai importante ser? para o país, né? Porque, na verdade, 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu brinco até, viu, Agostinho, que a gente só é procurado no 18 de maio, né? Chega no 18 de maio, todo mundo, televisão, todo mundo vem atrás da gente, porque é o único dia em que se fala realmente disso. Por isso que a gente marcou o lançamento da nossa passeata virtual para o 18 de maio. O que é esta passeata virtual? O Liberta está convidando todas as pessoas adultas de mais de 18 anos a entrarem no site www.agoravocêsabe.com.br e lá vocês vão encontrar um tutorial de como fazer ou não fazer. Mas o grande convite que nós fazemos é: descubra se você foi vítima de violência. Tem um íconezinho lá falando, já fui vítima? Porque é isso, às vezes a pessoa, como você mesmo falou, Eduardo, não se reconhece até na violência, de tão sutil, né, e naturalizada que essa violência está na sociedade. Então, bom, eu vou lá me reconhecer. Eu não fui vítima, que sorte, você é uma das pessoas sortudas deste país. E aí, mas eu quero compartilhar, eu posso clicar lá e compartilhar o Levante com os meus amigos nas minhas redes sociais. Bom, mas eu fui vítima, eu vou gravar. Você clica lá em gravar, você vai ter que responder duas coisas: que você é maior de 18 anos e que você aceita os termos de uso da imagem, abre lá, lê, é muito simples. Entre os termos de uso da imagem, está dizendo o seguinte: você só concorda em dar a sua imagem se você nunca aparecer sozinho, nem a sua voz. Você sempre vai aparecer com mais 5, 6 pessoas que vão estar dentro de bolinhas. Porque na hora de gravar, vou explicar o gravar primeiro, que eu estou atropelando, já está tão na minha cabeça. A gente aperta para gravar. Corajoso, vai lá, aperta gravar. Vai aparecer um círculozinho, você vai colocar o seu rosto no círculo e daqui a pouco vai aparecer um texto como um prompter dizendo o seguinte: violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Não tem que dar o nome, não tem que dizer como, não tem nada. Eu sou mais uma voz nesta passeata. E quando sair dia 18 de maio, o seu rosto com a sua voz vai sair dentro de um círculozinho pequenininho no tutorial, no final do tutorial, quem tiver curiosidade vai enxergar como é que vai subir, né? E você vai subir com mais 6, 7 vozes com você na tela. Você passa pela tela, a passeata é virtual, vai estar nesse site, a passeata. Você vai passar e você vai embora e não volta nunca mais. Se nós tivermos 12 mil pessoas, nós teremos, só para ter uma ideia, eu quero 1 milhão, tá? Vou deixar bem claro aqui que eu quero 1 milhão. Mas se a gente tiver 12 mil, a gente tem 24 horas de passeata ininterrupta. Já é um Agora Você Sabe. 12 horas de uma passeata já é um Agora Você Sabe. Quanto de inspiração tem nesse projeto no Me Too? Então, olha só... Não, ou foram coisas, coisas concomitantes? Não, eu acho que teve Porque inspiração. essa coisa de levantar a mão e falar, olha, Olha, eu vou te dizer... aconteceu comigo também. Edu, teve no Me Too, teve no Chega de Fio-Fio, meu primeiro assédio, inclusive a Júlis, que foi uma das construtoras desses movimentos, né, do Chega de Fio-Fio, está com a gente, ajudou a construção desse levante, está trabalhando com a gente também. Tudo teve inspiração, mas eu vou dizer para vocês, sem falsa modéstia, porque não construí isso sozinha, foi uma equipe, mas esta é a primeira passeata virtual do mundo e em nenhum lugar do mundo houve um movimento que pedisse o que a gente está pedindo. Primeiro, nunca houve uma passeata virtual, a gente vai ser... Porque ela vai, de fato, passar pela tela. É uma passeata. Se as pessoas forem no tutorial, elas vão ver como vai funcionar. E a gente brinca, a gente vai ser imitado no mundo inteiro, porque, de fato, é a primeira passeata virtual. Quem for vai ter participado da primeira passeata virtual do mundo. Tempos pandêmicos que geram situações que a gente vai construindo a partir daí, né? E que acho que vão ficar. Mas mais importante que isso, ninguém pediu o rosto e voz. O Me Too era um hashtag. A gente está pedindo rosto e voz. Por quê? Todo mundo diz que a gente é maluco. As pessoas dizem para mim, Luciana, por que você não fez uma passeata só com as pessoas apoiando, né, o enfrentamento da violência? Ou sem... Por que você não falou para a pessoa, pode ler isso, mas não precisa aparecer o rosto, passa números... Porque não é sobre isso, não é um movimento festivo de passeata. É uma mudança de paradigma. É chamar a sociedade para olhar para isso, para repensar e para dizer, não tem vergonha nenhuma. Eu sofri uma violência. E eu estou aqui porque eu não quero que ninguém mais sofra. Luciana, só para citar 2 casos mais recentes, a gente teria um monte aqui, infelizmente, mas para citar o caso do deputado Arthur Duval, que eu não ponho a mão eu não ponho a cara no fogo, que ele vai ser caçado. Você põe, Edu? Não, né? Não nós tivemos recentemente a Assembleia Legislativa literalmente dando um tapinha nas costas em quem agarrou por trás uma deputada no plenário. Então. Gravado, com visto. Imagem e tal. Não faz de novo, hein, Excelência? Então vamos esperar, né? E aí tem o tal do vereador Gabriel Monteiro lá também, né?
Que aí um monte de gente já sabia disso. É impressionante como um monte de gente sabia que ele levava menininhas, e acho que menininhos também, não sei, não me interessa. Mas assim, teve uma fieira de gente que apareceu. Ah, não, faz tempo que ele faz isso. Faz tempo que ele faz isso. É mais ou E menos aí- esse efeito, né? E aí, eu quero destacar o tal do Mamãe Falei, porque quando vaza um áudio que a pessoa está falando para os pares dela, é interessante, porque aí você percebe quem é a pessoa de verdade. E ele não é ele, né? Ele é uma legião. Ele é uma legião que acha que tudo bem falar para os parceiros do futebol, tudo bem, não era para vazar aquilo, né? Então, assim, a gente vai remar muito ainda, né, Luciana? Para chegar a algo parecido com razoável, em que a sociedade. Me chamou a atenção que você disse que a sociedade não demanda, não cobra dos políticos. Não está entre os top 10 dali da sociedade. A gente vai demorar quanto para chegar num estágio de civilidade nesse aspecto aí? Quanto a gente vai demorar, não sei, mas essa conversa aqui já é um começo, né? Acho que a gente está começando. A gente sabe que a gente está falando, no fundo, de uma mudança de cultura. E mudanças de cultura não se decretam, elas ocorrem ao longo de muitos e muitos anos, né? Eu sempre gosto de fazer esse paralelo da violência contra a mulher, por isso, porque a gente está há 30 anos nessa luta feminista, pelo menos no Brasil, de construção de... E ainda a violência é muito grave. Então, a gente está fazendo um processo de mudança de cultura. Agora, de fato, Buxinho, é de virar o estômago, né? Certas coisas que a gente vê. O caso do Mamãe Falei, eu lia e relia, e eu via aquele áudio e eu falava, não é possível que uma pessoa esteja falando isso, né? E a invisibilidade, de novo, a invisibilidade e a naturalização. Você falou do caso do Gabriel Monteiro, do vereador, até escrevi um artigo ontem que foi publicado sobre isso, e fazendo uma conexão até com a questão da pornografia. O Edu soltou a questão da pornografia aqui, que são coisas que a gente precisa começar a olhar como sociedade, né? A pornografia, que é uma indústria poderosíssima, que concorre com o tabaco e álcool, só que como é tabu, ninguém regulamenta, ninguém fala a respeito dela, porque faz de conta que ninguém vê. Esta indústria é uma indústria não só que incita a violência contra a mulher, mas que incita contra novinhas, né? O termo mais buscado é teen porn. E agora eu descobri que não é mais teen porn, que é hentai. Eu não sabia o que era hentai. Aí eu fui descobrir lá nos sites pornográficos que é hentai. E eu fiquei abismada vendo desenhos japoneses no qual meninas são sodomizadas. É uma coisa medonha, é quase mais feia do que a simulação de que a menina... Então, assim, é uma coisa... Não sei que tipo de sociedade que a gente está construindo com isso, mas a gente precisa parar, olhar e pensar. A naturalização faz com que as pessoas realmente no entorno se calem. Eu vou lembrar outros dois casos, do Samuel e do Saul Klein, né? Que recentemente também apareceram. Ou seja, o que significa quando você tem todo um entorno que silencia? Na verdade, você tem um entorno criminoso. Este silêncio é criminoso. Obviamente, aqui eu não estou falando do silêncio de pessoas que foram vítimas e que têm constrangimento, isso é compreensível. Mas o silêncio de quem vê o crime com o outro acontecer e silencia é terrível, mas é muito natural. É terrível, mas é muito natural. Então, a gente precisa repensar, cutucar, mexer na ferida, e é mexendo na ferida. Porque se não mexer na ferida, inclusive nas nossas próprias feridas, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar aqui conversando e se indignando. Luciana, assim, não precisamos entrar em detalhes que não vão enriquecer a resposta, mas o que lhe deu o clique em que você, que teve oportunidades na vida, que eu, Agostinho, também tivemos, e muitos ouvintes nossos que estão participando da conversa tiveram, mas outros tantos não, e outras tantas não, de ter informação, de ter acesso, de saber como se defender, ou pelo menos, depois que aconteceu, tentar uma punição para quem fez, mas se sentiu constrangida, como nós, qualquer um de nós também se sente com uma série de coisas. O que é que lhe deu, agora a palavra da moda é gatilho, né? Para reverter esse quadro e falar, pera lá, eu fui vítima e eu não tenho nenhum problema, não deveria ter pelo menos um problema em saber que eu fui a vítima e a vítima não tem culpa. O que é que aconteceu? Foi um processo muito longo, foi um dia, foi algo que você viu. Como é que se deu isso? Eu acho que foi... eu já tenho, obviamente, a consciência dessa minha omissão em relação ao que eu vivi há algum tempo. As pessoas falam, nossa, mas você nunca revelou o que aconteceu. Não é verdade, eu revelei, os meus familiares sabiam,
né? As pessoas próximas sabiam, mas o fato de eu registrar, eu Isso era sentia uma dor. eu sentia que me expunha e que eu não queria ser exposta. Que eu sempre falo exposto entre aspas, mas é como as pessoas se sentem, né? Que elas serão expostas. Muita gente me fala, eu não posso me expor na passeata, porque a sensação é de exposição. Eu vou dizer que, para você, que isso é uma coisa muito pacificada. Como você disse, a gente tem estrutura, paga terapia, né? Tem uma família estruturada que nos apoia. Então, para nós é muito fácil. E aqui eu digo também, vou fazer um parênteses para dizer, quando a gente faz um esforço muito grande de enfrentamento dessa violência aqui, é menos por mim ou por você, mas é pela menina do Grajaú que vai passar uma vez e o homem vai estar se masturbando e ela não pode mudar de caminho. E às vezes ela nem sabe que aquilo é uma Então, e violência ela não contra pode mudar de caminho e ela tem que ir. E aí ela passa no ônibus, o homem está do lado dela. E ela não pode mudar porque ela tem que trabalhar todo dia e ela vai ter que enfrentar. E aquele lugar à noite que ela vai passar e daqui a pouco esse homem pega ela. E ela não tem a quem recorrer. Então, assim, a gente está falando de uma violência que, sim, atinge a todo mundo, mas afeta diferentemente as pessoas. Então, isso posto, eu quero dizer que o meu gatilho para falar foi, primeiro, uma consciência muito gigante de que esse silêncio é perverso, que o silêncio de todos nós vítimas é muito perverso, que este silêncio mesmo perpetua, e que eu tenho que dizer o seguinte também, eu encontrei nesta minha fala uma oportunidade de falar, bom, isto para mim está superado, mas eu vou falar. E eu vou falar o quê? Que eu me envergonho. Porque é verdade. Eu me envergonho, não do estupro, do meu silêncio. Né? E acho que é muito difícil você convidar as pessoas a quebrarem o silêncio quando você não quebra o seu. Luciana Temer, só para concluir, pelo menos da minha parte, queria que você desse então de novo o caminho das pedras aqui para quem quer participar dessa passeata virtual. Vamos lá. Respirem fundo. Coragem. Vou abrir aqui consciência. Cenas de jornalismo explícito, como dizia. Isso. Ah, Marcelo que legal. D'Angelo. Boa. www. Agora você sabe. Sim. Pode ser VC ou você vai cair no .com.br. Isso. E aí, a hora que você entrar, tem um tutorial no meio, um vídeo, quem quiser assistir. E depois tem os 3 iconezinhos, tá vendo? Fui vítima. Já fui vítima. Gravar e compartilhar. O que eu peço às pessoas? Que reflitam, não é? Que pensem qual é o seu papel nesta passeata. E que tenham coragem, porque a verdade é que ainda é preciso coragem. A gente espera que um dia não seja mais. Mas não dá para a gente pedir para crianças e adolescentes pedirem socorro e contarem o que estão vivendo se a gente adulto não tiver coragem de contar o que já aconteceu lá atrás. Então, nós somos adultos, nós somos fortes e nós temos coragem de enfrentar esta violência para que outras crianças, meninos e meninas, não passem pelo que a gente passou. Agora você sabe, pode ser VC ou você. Ó, tá no nosso canal no YouTube. Tá no nosso canal no YouTube também. .com.br. Mesmo para quem não, se você não foi vítima, né, o convite para participar não é para você. Agora, o convite para conhecer, e para compartilhar, entender e compartilhar é. Então vá, por favor, dê uma passada na página para que você, inclusive, para dar gatilho também, sabe? Para dar o tal do gatilho também. Ó, Luciana, você falou o seguinte, que a gente vai chegar num tempo aí em que esse tipo de manifestação não vai causar tanta reação, né? O fato dela ter acontecido a violência, sim, mas a manifestação, não. Tomara que a gente chegue rápido, mas eu ainda me sinto emocionado e aplaudo a sua coragem. Muito obrigada. Tomara que esse jeito que você trata o assunto, sério, mas com uma leveza, né? Parece um contrassenso, né, Edu? Um assunto tão pesado como esse ser tratado de uma forma leve, até com um sorriso no rosto. Mas eu tenho certeza que isso vai cativar muita gente. E essa passeata a gente vai marcar uma mudança, espero, consistente. Tá bom, Luciana? Obrigado, viu? Muito obrigada, Agostinho Eduardo. Eu que agradeço. Esse é um espaço privilegiadíssimo e eu tenho certeza que vai dar uma força muito grande para passear. Obrigado, Luciana Temer, falando de um tema tão relevante.